Opa, falei pessoal, aqui é o Matheus. Para quem não me conhece, eu sou o lead solver e todo dia praticamente eu resolvo um exercício de algoritmo. E eu estou aí há mais de um ano, exatamente há mais de 470 dias, resolvendo um exercício de algoritmo por dia. Esses algoritmos, né, exercícios de algoritmo no geral, são cobrados, né, em processos seletivos de empresas renomadas como Google, Facebook, entre outras. Então, isso aí já mostra aí a relevância, né, de você estudar isso caso você queira ingressar em uma dessas empresas. Mas antes disso, assim, o vídeo de hoje especificamente não vai ser sobre eu chegar e fazer um exercício. Eu vou querer falar um pouquinho sobre como foi meu processo, né, de não só de aprendizado, mas meu processo de adaptação, né, para estudar sobre isso, né? Então vamos. Primeiramente, eu acho que é bom ter claro assim um motivo, né? Obviamente, porque a motivação é o que vai te manter vivo no processo. Então, não adianta, sei lá, querer começar e não estabelecer tão bem a sua motivação, ainda mais se for algo de longo prazo. Então, por exemplo, se você quer, sei lá, virar um maratonista, beleza, tem que deixar bem claro que a tua motivação é chegar e correr aquela distância toda algum dia. Então, a motivação te ajuda a você metrificar, a você saber mais ou menos onde que tu quer e por que você quer. E ela vai ser fundamental nos momentos de fraqueza. Então, enfim. Aí, vamos falar um pouquinho sobre motivação, né? Qual foi a minha motivação, por exemplo? Antes disso, eu gosto de categorizar a motivação em duas formas. Para mim, existe a motivação pura e a motivação aplicada. Aplicada não, motivação prática. Então, a pura e a prática. O que seria, né, cada uma? A motivação pura é quando a tua motivação ela não tem assim um objetivo claro. Por exemplo, você quer fazer tal coisa apenas porque você acha legal. Assim, é pura porque a tua motivação para aprender alguma coisa, vou falar mais sobre no processo de aprendizado, né? Tipo, de estudo. Então, a tua motivação para estudar tal coisa é simplesmente que você acha ela maneira, acha ela bonita, acha ela legal, tipo, ela te inspira ou ela é importante para você de alguma forma. Então, assim, o conteúdo em si, por si só, já é a sua motivação para você aprender. E já a motivação prática, diferentemente da pura, é quando você quer aprender algo e esse conhecimento ele vai ser um meio para você conseguir uma outra coisa. Então, vamos aqui, né, no exemplo prático aqui, no caso de desafio de algoritmo. A maioria das pessoas que eu vejo que querem estudar isso tem muito claro assim, um objetivo em mente de que a motivação é entrar para uma Big Tech. Google, Amazon, Facebook e por aí vai. Então, o objetivo deles é esse, a motivação é essa. Então, eles começam a estudar algoritmo porque quer passar no processo seletivo. Então, muito provavelmente, quando passarem no processo seletivo, não vão mais olhar tanto o algoritmo. Podem mudar, né, de ideia, mas assim, até então, a priori, não precisaria mais estudar algoritmo uma vez que já entrou nessas empresas. A não ser que outro evento, algum outro motivo prático surja e os force a estudar algoritmo. Já a motivação pura, aquela pessoa vai estudar aquilo quase que por hobby. Ela vai ver aquilo inspira ela quer saber mais sobre aquilo, o assunto é de interesse. Assim, ambas as motivações têm seus prós e contras, né? Particularmente, eu prefiro ir na pura, porque é uma motivação mais autêntica, ela é mais firme, porque, assim, ela vem naturalmente, né? Você realmente gosta da parada, então, assim, o processo é menos árduo. Quando você faz algo pensando em outra coisa, você tende a ficar mais ansioso. Então é muito fácil, sabe? Tipo, caraca, eu ainda tô muito longe daquilo. Então, enfim, você fica pensando muito no objetivo, e se o objetivo estiver muito longe ainda, você pode te motivar. Eu acho que ela é boa, assim, pra te empurrar aquele inicial, né? Porque a pura nem sempre vem. Então, entre a pura e a aplicada, o ideal seria a gente ter essa motivação pura para tudo. Tipo, tudo que a gente quer fazer maneiro na vida, que apenas aquele conteúdo ali em si seja já o suficiente para te motivar. Mas não é sempre assim, né? A verdade, na prática, quase nunca é pura e na maioria das vezes é prática. Mas aí eu vou explicar a minha experiência. Eu desenvolvi esse hábito, eu tô mais de um ano fazendo todo dia, mas eu acho que se a minha motivação fosse passar para uma Big Tech, por exemplo, eu não ia conseguir manter esse foco todo por esse tempo. Até porque eu já obtive já, né, ofertas já de uma dessas empresas, pelo menos uma, né, dessas empresas, e eu não fui. Posso fazer outro vídeo falando sobre, mas eu não fui. Mas enfim, eu ainda assim continuo praticando. Então, mesmo se as Big Tech chegassem, não quero mais saber de algoritmo, eu vou continuar estudando algoritmo. Por quê? Porque eu gosto. E por que eu gosto? Então, eu acho muito interessante. Algumas coisas que eu aprendi ao longo da vida me ajudaram a desenvolver esse gosto, né? Essa motivação pura nas áreas de estudo no geral. E assim, posso ficar muito tempo falando sobre, mas eu acho que quando você desenvolve um gosto pelo estudo, assim, qualquer um que já está nesse nível de engenheiro de software, já fez uma faculdade e está estudando há muito tempo, desenvolveu um certo gosto pelo estudo, porque quando nós estudamos por muito tempo, a gente vê os ganhos a longo prazo. Então,
você desenvolve mais o teu intelecto, você fica com um raciocínio mais rápido, você aprende mais coisas, você vê que, caraca, eu posso ser capaz de fazer qualquer coisa se eu estudar aquilo e aprender. Então, e a sensação de aprender é muito boa, é viciante. Então, assim como um atleta, quando vai melhorando no esporte, né, em específico, ele fica entusiasmado com aquilo, né? É a mesma coisa com o estudo. A gente vai ficando entusiasmado. Mas eu acredito que algumas áreas específicas te ajudam a você desenvolver mais essa motivação pura. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que no meu ciclo social normalmente a galera me vê assim um pouco diferente, né? Porque eu gosto de matemática, sempre gostei, assim, sempre não, né? Mas eu acho que grande parte da minha vida eu gostava já de matemática. Inicialmente eu gostava de matemática porque eu tinha afinidade. Então, assim, é normal, acho que é natural qualquer uma pessoa que quando gosta de algo fica bom nessa coisa. Tipo assim, a gente gosta daquilo que a gente é bom, né? Eu acho que isso é quase sempre verdade. Então, se você sente que, cara, aquilo ali te favorece de alguma forma, você vai começar a gostar mais daquilo. Então, se você já joga bola bem, assim, com uma certa facilidade, você vai tender a gostar de jogar futebol. E assim foi comigo com a matemática. Eu tinha uma facilidade que frente ali ao meu ciclo social na época, eu me destacava, então eu me sentia bem com aquilo. Então eu falava, pô, essa parada aqui é pra mim. E eu costumava estudar um pouquinho, começar a entender, então assim, eu sempre tive esse gosto, né, pela matemática. Mas não foi isso que foi me desenvolvendo, até porque você vai crescendo, você vai criando outros gostos, né? Então, quando foi começando a ter mais amigos, até mesmo desenvolvendo algum gosto pelos esportes, a matemática foi ficando de lado. Mas eu acredito que quando você pega um conteúdo denso, assim, denso mesmo de qualquer área, e você passa a tentar entender, tipo, pegar a lógica, entender a fundo, assim, você vai criando realmente esse gosto por aprender. E tem uma área específica que para mim foi a teoria em si, tipo, você se acostumar com teoria, que é a parte de ciência mesmo, você pegar a teoria, lógica, pegar a lógica mesmo, teoria assim, fundo e começar a entender, tipo, por que as coisas são como elas são, por que aquilo é verdade. Então, quando é que eu provo tal coisa? Porque quando o professor chega e passa a fórmula, porque essa fórmula é uma fórmula de fato, porque isso dá certo. Então, essas provas, quando você começa a entender o porquê disso, você vê que realmente é belo. E eu vi um vídeo muito bom, acho que eu talvez até coloque o link aqui, que é de um professor do IMPA, Ledo Vaccaro, se não me engano o nome dele, assim, tem muitos vídeos dele na internet, né? Ele inspira muitas pessoas. E ele fala, né, que a população no geral acha a matemática bonita. Só que a gente não é apresentado de forma correta a matemática. Então, por exemplo, os jogos. A maioria dos jogos tem matemática envolvida, tem jogos que às vezes é puramente matemática, como o Sudoku, ou qualquer outro jogo assim. E a galera gosta de jogar, a galera gosta de brincar. As crianças, tipo, naturalmente já também gostam de brincar. Então, assim, a matemática é divertida, tipo, entre aspas, assim. Só que a forma que é apresentada assusta. Então, quando você vê aquele formalismo todo de cara assim, assusta. Então, é como se fosse, tipo, não tá vendendo bem o peixe. E aí, eu lembro que um divisor de água para mim na faculdade foi eu ter puxado uma matéria totalmente teórica, porque eu não tinha mais dificuldade. E quando eu comecei a entender essa forma de comunicação, tipo, de você provar algo, explicar com a lógica, e botar passo a passo bem organizado para provar algo, aí eu comecei a olhar as provas matemáticas e entender de fato as provas matemáticas. Aí que eu comecei a ver o quanto aquela tarefa era difícil, o quanto ela era, e o quão criativo e genial a pessoa foi para resolver, e isso é belo, quando você vê a genialidade de alguém, quando você entende a genialidade de alguém, você vê beleza. Então, enfim, tudo isso que eu estou falando aqui é a minha motivação, que foi me motivando a gostar de estudar, e principalmente essas áreas. Então, quando eu vejo. Então, normalmente eu estudo matemática no meu tempo livre e algoritmo. Então, são as duas áreas assim que eu vejo que, por exemplo, no algoritmo no geral. E geralmente algoritmo, assim, tem algum problema que o cara tem que solucionar de. Ou o problema é muito difícil de solucionar, de ter como uma solução. Ou às vezes o problema tem solução, mas ele quer uma forma mais otimizada, assim, uma melhor forma de resolver esse problema. E são cada ideias loucas que você olha, cara, como esse cara pensou nisso? Tipo, é genial. Entendeu? Então, quando você entende, né, novamente voltando, quando você entende a genialidade, você acha belo. E o problema é esse, entender a genialidade. Então, e por que você não entende a genialidade? Porque normalmente, principalmente nas áreas exatas no geral, essa genialidade está escrita de uma forma, né, de uma linguagem que não é apresentada para a galera, que a galera não está acostumada a entender. Então, assim, algumas pessoas têm o dom de conseguir traduzir isso bem para um linguajar, né, mais popular. Mas, infelizmente, a academia, a ciência, assim, usam tem muito formalismo, né? É muito formal as coisas, é muito categórico. E isso mascara a beleza para os leigos, né? Quem está fora daquilo. Então acaba que
a beleza fica para o grupo nichado, que é a galera que entende esse formalismo. E eu senti isso quando eu fiz essa matéria de teoria dos gráficos, o nome da matéria na faculdade, que aí eu me acostumei com a notação formal, com todo esse formalismo, eu entendi por que na matemática, às vezes, o professor lá, né, lá no ginásio mesmo, às vezes ele ensinava aquela notação de pertence, contido. Assim, é simplesmente para você explicar, escrever mesmo, sabe? Só que você ficar toda hora escrevendo era chato, então usava esses símbolos. Mas para que isso? Porque numa prova, no formalismo, você tem que conseguir passar a tua ideia no papel, né? Você vai conseguir estar falando com a pessoa ali. Então, assim, é toda uma organização para conseguir passar bem essa ideia. Eu entendo o valor dessa organização, mas aí você praticamente cria um outro idioma e esse idioma não é acessível para todo mundo. Então, por isso que a galera às vezes não entende a beleza. Às vezes ela não entende nenhum problema. Eu lembro na minha primeira aula da faculdade mesmo, foi o professor passou lá a prova, prove que raiz de 2 é irracional. Não vou entrar em detalhes, né, mas raiz de 2 é irracional, é um número irracional. Um número irracional é que você não consegue escrever usando frações. Quer dizer, usando fração, né? Você consegue escrever usando infinitas frações, mas aí, enfim, é detalhe. Só que eu lembro que quando eu vi aquela parada, eu não entendia nada. O professor chegava, se isso aqui, então tá aprovado. Eu não sentia, sabe, Tipo, eu não via, eu não entendia a genialidade ali por trás da prova. Mas é quando eu fiz essa matéria teórica, eu comecei a ser apresentado mais essa forma mais teórica, mais formal. Aí eu comecei a entender, aí eu comecei a ver beleza. Aí eu comecei a entender matemática de fato. Então, eu acho que quando você entende matemática de fato, aí é meu achismo, você tende a gostar de conhecimento no geral, ainda mais nessa forma formal. Então, o algoritmo foi por tabela, outras coisas foram por tabela. Por incrível que pareça, depois que eu entendi mais matemática e passei a abraçar a matemática bem, eu passei a gostar de filosofia. Filosofia veio por tabela, porque eu percebi que filosofia, os caras meio que fazem a mesma coisa que os matemáticos fazem com a matemática, só que com áreas da vida, né? Então, não tem a mesma exatidão que a matemática tem, que a matemática consegue até provar, mas esse formalismo, essa forma organizada, estruturada de escrever algo de forma que seja concisa, você não consegue contra-argumentar aquilo que ele fechou. Então, enfim, então, tudo isso é para falar da motivação pura. Então, a motivação pura, para mim, assim, vem quando você passa mal o conhecimento. E, infelizmente, o conhecimento não é acessível, né, da forma que a gente estruturou hoje. Ou, pelo menos, a nossa escola, nosso ensino básico, não nos prepara para ter acesso ao conhecimento, né? Pelo menos acadêmico. Então é isso. Pronto, acabou o ponto de motivação, senão eu vou ficar com muito tempo aqui falando, né? Acho que já estou mais de 10 minutos. E aí, eu vou mostrar aqui agora que assim, durante esse processo do Lead Code, não foi assim linear, né? Não foi, tá, embora eu tive motivação, pô, me motivei, tô animado, vou estudar, aí tu acha que vai todo dia conseguir fazer? Não. Aí eu consigo até te mostrar aqui, ó, aqui no Lead Code, ó. Vamos ver aqui essa página. Aqui mostrou, né, que no total fiz 710 exercícios diferentes, aí que tá falando quanto é de cada um. Essas medalhas aqui são quando você fecha o mês, ou quando você mantém uma sequência e vão te dando medalhas novas. Pra ter noção, essa aqui, 2023, é a medalha que apenas, se não me engano, apenas 0,3% dos usuários desse site receberam, que é quem conseguiu manter o ano todo, né, ativo. E o ano ativo é assim, é você ter todos os dias ativo, né? E o dia ativo é você fazer o exercício do dia. Então, todo dia ele lança um exercício, você tem que fazer, e quando você vai mantendo isso, você está mantendo ali o dia ativo. Não sei se você já estudaram no Duolingo, né? Mas você faz o exercício do Duolingo, ele fala, beleza, você fez hoje. É a mesma coisa aqui. Então, todo dia ele passa um problema, você resolve o problema e mantém essa atividade, né? E se você não fizer, você perde a atividade. Só que, se tu for ver aqui, ó, esse quadrinho aqui é do até o mês de agora, janeiro, mas aqui estão todos os meses anteriores. E aqui tá a medalhinha aqui embaixo, ó, assim, porque eu fiz todos os dias. Mas se você olhar bem aqui, ó, tem alguns buracos. Ó. Se eu olhar aqui, peraí, dar um zoom, ó, tem um buraco aqui nesse aqui, ó, zero submissões no dia 26. Mas aí, assim como no Duolingo, né, se vocês nunca usaram, enfim, eu vou explicar ainda assim, você consegue recuperar no dia seguinte ou um pouco depois ali, algum dia que você tenha faltado. Mas claro que é limitado, eu não posso fazer isso pra caramba. No Leet Code, eu posso fazer isso uma vez por mês e uma vez ou outra eu consigo fazer mais de uma, assim. Tipo, você tem que gastar lá a moedinha lá do jogo lá para conseguir recuperar um dia. Mas então é meio que isso. Assim, nem eu acho que uma vez por mês. Eu acho que é no máximo uma vez por semana você consegue recuperar um dia. Eu não lembro exatamente. Mas é pouco, não é tanto assim. Então, sei lá, se você ficar 3 dias sem fazer, já era. Tipo, aí não tem como. Foi em dezembro. Tipo, fiz umas coisinhas aqui, parei aqui, show. Aí se você for ver 2020, ó, não mantive uma sequência boa, né? Comecei em dezembro, parei, aí fiz um em janeiro, um pouquinho em fevereiro, aí abril fiz um só. Aí eu não sei porquê, mas eu tive alguma motivação aqui em junho, em julho, talvez tenha sido o momento que eu tive a motivação prática.
Assim, deve ter. Eu não lembro, 2019, não, 2020. Eu não lembro se eu comecei a estudar para algum processo seletivo e eu comecei a fazer. Mas repara que, assim, ó, cheio de buracos aqui, né? Eu fazia um pouquinho e parava, fazia um pouquinho e parava. Aí, julho ali eu tive um gás maior, mas ainda assim teve uns buracos aqui. Aí, depois de agosto, parei. Aí, eu voltei em novembro de novo. Então, assim, ficava indo e parando. Aí 2021, mesma coisa, tá bem espaçado, tem uns momentos de pico aqui. Aí aqui eu já consigo manter quase 3 meses assim, né, direto. Mas se tu for ver, repara só que o ia e parava. Mesma coisa 2022 aqui. 2022, ó, já foi melhor, mas ainda assim, ó, tem vários momentos que eu parei, assim. Então, eu só consegui medalhas aqui, ó, em 4 meses aqui, né? Aí eu acho que eu engatei real mesmo, foi aqui. Eu acho que foi a partir de outubro de 2022. Aí 2023, ó, já foi já todos os meses, né? A medalhinha. E agora, né? O mês eu tô aqui, tá para acabar, né? Então eu vou ganhar a medalhinha do Rio de Janeiro daqui a pouco. Mas é isso. Então, assim, só para dizer é que não é linear. Então você começa fazendo, você para, você começa fazendo, para, é natural. Então, assim, não se apega a isso. Tipo, se você tem como objetivo prático, sei lá, se o teu objetivo, né, que você chegou, a motivação que você definiu cara, eu quero fazer todos os dias, até sei lá quando. E às vezes você chega e para, assim, não chuta o balde, tenta voltar, né? Porque você vai ficar parando, voltando, é natural, até uma hora que você vai engatar mais. E até agora eu posso estar refém, sei lá, daqui a pouco eu chegar e parar por um tempo e depois voltar, sabe? Então é natural. Então, mesmo eu já tendo mantido aí mais de um ano seguido sem parar, eu posso parar eventualmente, né? Então tem que ficar atento. Ainda mais quando eu viajei, coisas assim, foi bem difícil manter a sequência viajando, né? Que eu tinha que parar algum momento ali da viagem e fazer o exercício. Já tive que fazer já o código no celular até. Foi horrível. Mas enfim. Agora que eu já falei da motivação, né? Agora vamos aqui para a prática. Como, né, manter assim, como ter uma boa prática? Ao longo de tentativas e erros, você pode ver que é normal você ficar falhando e voltando. A motivação vai te ajudar a ficar voltando, mas eu acho que se você precisa assim, tipo, ser muito assim sincero com o seu aprendizado, de ver o que está funcionando, o que que não está funcionando. E às vezes tem que abrir mão ou não, mas muitas vezes chegar e saber o que esperar, saber o que que você está realmente evoluindo, se você está evoluindo realmente ou não. Então é ser sincero quanto ao seu progresso. E uma coisa que me ajudou assim foi saber o que esperar de cada exercício. Então, no Lead Code principalmente, assim, eu comecei a engatar mais quando eu soube identificar bem o que que eu posso extrair de cada exercício diário, né, que eu me proponho a fazer. E então, assim, resumindo, se você for no Elite Code, né, entrando no site do Elite Code, você vai ver que tem o Easy, o médio e o hard, né? Então, vamos aqui, ó, vou fazer um exemplo aqui, ó. Vamos aqui entrar no site, Elite Code, eu já estou logado. Aí, normalmente, eu vou aqui na aba problema, a tela está minimizada aqui, então o layout vai estar um pouco diferente, né? Mas aí aqui, ó, vai estar o exercício do dia, que foi hard, eu já fiz. Foi um exercício bem complicadinho até. Poderia até gravar falando sobre que ele foi maneiro. Mas ele tá aqui. Aí, assim, o que esperar, né, de cada exercício? Para mim, quando você vai se deparar no exercício, no Elite Code tem o easy, médio e hard, mas isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas você vai se deparar em 3 situações. Eu vou resumir em 3 situações, que é o exercício foi tranquilo para você, você fez com uma certa facilidade, ou o exercício foi desafiador. Aí nesse desafiador você pode conseguir resolver ou não, mas você soube tentar, você chegou a resolver tipo alguns casos de base, enfim. Você conseguiu iniciar. Ele foi desafiador porque ou você sofreu um pouco para resolver, ou você não conseguiu resolver. E tem o impossível, aquele que você não sabe nem começar. Então, resumindo, são esses 3 estágios. O primeiro é o mais fácil, já chega, já sabe como fazer de primeira e vai, não tem problema nenhum. Segundo eu sei como fazer, mas é desafiador, assim, eu tenho uma ideia, talvez, como fazer, e eu vou ter que sei lá, me superar um pouquinho para conseguir resolver. Ou me esforçar, pelo menos, assim, no mínimo vou ter que me esforçar para resolver. E aquele que eu, cara, não sei nem começar. Então, são esses 3. E aí, o que me ajudou, assim, a manter uma boa prática foi saber o que esperar de cada cenário. Porque o que acontece normalmente na prática, que eu vejo os amiguinhos já até reclamando nos comentários. Pô, Matheus, o exercício é muito difícil, eu não sei nem como fazer. Então, ou seja, o que que eles esperam já no Elite Code? Talvez, sei lá, ele vai estudar alguma teoria em algum outro lugar. Isso se estudar, né? Que nem sempre, né? Convenhamos, nem sempre a pessoa se prepara. E aí já vai com a expectativa de que, pô, sei lá, viu meu vídeo lá resolvendo, então vai chegar no próximo e vai conseguir fazer igual. Ou vai chegar, tipo, consigo já fazer. Então já vai já com a expectativa de fazer, e pior. E só acha que realmente aprendeu se conseguir fazer o exercício. Então essa é a maior armadilha. É assim, a pessoa valida errado, na minha opinião. Eu já fiz isso também, então
posso falar, vou falar por mim, mas eu validava muito errado, assim, o meu progresso ou como é que eu estava de acordo com os exercícios, sabe? E eu acho que quando eu categorizei da forma que eu vou falar agora, fez mais sentido na minha cabeça, que foi com base nesses três cenários. Então, para cada um desses cenários, você tem que esperar, você espera uma coisa. Então, beleza. Mas falando do erro comum era isso. Então eu chegava, eu olhava um exercício médio, eu não conseguia fazer. Eu falei, putz, pô, minha prática tá indo pro lixo, né? Porque eu não consigo fazer nenhum médio, pô, tô estudando um tempão, me exercitando um tempão, e eu vejo o médio e eu não consigo fazer. Então eu não tô aprendendo nada. É perda de tempo, e eu paro, aí vai lá e abandona o treino, né? Então, essa é a maior armadilha. Então, vamos aqui agora para cada caso. Imagina um cenário onde eu fiz o exercício muito fácil. Ó, já até abri um aqui já de antemão, que foi esse aqui. É um easy, né? Então, se a gente olhar aqui o código, você quer abrir aqui o código, você clica aqui. Enfim, o site, deixa eu jogar aqui para cima. Vou botar aqui, peraí. Pronto, aqui. Se for ver aqui o código, ó, é curtinho, né? Fiz duas fós aqui e resolvi. Então foi um exercício simples. Aí beleza, se eu só olhei esse exercício, eu fiz rápido, o que que você acha que eu posso concluir disso? Ah, que eu estou aprendendo ou que eu aprendi algo que eu aprendi o que foi feito aqui? Ou, enfim, o que que você vai concluir? Então é bom você saber, tipo, saber bem o que esperar de cada caso. Então, por exemplo, nesse caso que o exercício é fácil, eu já vou um pouco na contramão. Eu não acho que você aprendeu alguma coisa. O exercício só cobrou aquilo que tu já sabia. Então você não aprendeu nada. Você já sabia fazer. Então, na real, o que você viu foi, tá, eu sei fazer isso. Então você não aprendeu nada novo. Beleza? Então até aí, ok. Então se você chega a ver um problema e resolve com muita facilidade, tipo, já de cara, já olha e faz, é sinal que tu já sabia aquilo. Então, quando vem um problema assim, o que você tem que esperar dele não é necessariamente aprender algo novo. Porque senão você vai estar se sabotando. O que você vai ter que esperar dele é é prática, assim, é de você exercitar a tua prática, como é que está a tua implementação. Isso, assim, você já sabe a ideia, você pegou, sabe resolver, mas você está vendo se a tua implementação, tipo, você implementou rápido, você precisou olhar o Google para botar alguma estrutura de dados ou saiu já de primeira? O código que você fez, embora resolveu o problema, ficou simples, fácil de entender? São essas perguntas que talvez o exercício fácil vai exercitar em você, sabe? Aí, dando aqui como exemplo aqui, ó, se você for ver minhas submissões, eu já fiz esse problema antes. Se tu for aí como a gente vê aqui um avanço, ó, 2022, que quando eu fiz, ó, eu errei várias vezes. Aí depois eu acertei. E o código, a performance aqui, ó, foi 180 milissegundos e gastou mais memória. Mas se eu ver agora esse ano, foi dia 22 de janeiro esse exercício, já foi de primeira, não li nada, assim, que às vezes o lead code repete esse problema, né? Porque todo dia um novo, uma vez ou outra acaba ficando repetido. Aí se tu for ver aqui, pô, já fiz de primeira, então já foi um avanço aí. Então é bom você às vezes olhar isso assim. Claro que às vezes vai ter algum cenário, se você vai olhar, vai estar ao contrário. Às vezes você mandou mais bem antes, mas na maioria das vezes, na maioria, assim, na maioria das vezes você vai ver um avanço, porque não faz sentido você se esforçar e treinar e ficar pior. Talvez você possa ficar estagnado. Isso eu até entendo. Às vezes o treino tá errado, você tá focando errado, mas agora pior você não fica. Então, uma vez ou outra pode calhar que ficou pior, porque naquele dia você teve uma inspiração, enfim. Mas normalmente você vai ver melhor. Então, se for ver esse código aqui, 2022, que eu fiz, ó, não vou entrar em detalhe, mas aqui, eu fiz um for, criei mais variáveis aqui, usei um array, um mapa, botei um if, outro if aqui dentro e um else. Sim, mais ou menos a ideia por alto, né? Aí, se tu for ver o meu atual, o que eu fiz esse ano, eu nem usei o dicionário, não precisou, então já otimizei a memória ali, por isso que deu menos memória, e foi só um for e um if só. Antes no outro ali tinha dois ifs, tinha variáveis, então assim. É sutil, mas você vê que foi um código mais simples. Então, ou seja, a minha implementação melhorou com o tempo. Eu consegui organizar de forma mais clara o código. Então, quando a gente olha um exercício que é fácil de fazer, o que você espera é isso. É tipo, você vai esperar se a tua implementação melhorou, se tu fez de forma mais rápida, se tu, enfim, se tu tá mais ágil e por aí vai. Então, eu acho que é mais ou menos esse o racional que você tem que ter de esperar quando você vê um exercício fácil. Então, primeiro ponto, show. Aí o segundo caso é quando o exercício é desafiador. Quando o exercício é desafiador, o que que você está treinando nele? O exercício desafiador, normalmente, ele não vai, assim, você não vai conseguir criar uma informação nova, né? Você vai tentar, na real, usar o que você já sabe, e, enfim, combinar, repensar, estruturar, e com base no que você sabe, você vai extrapolar esse conhecimento para resolver um problema. Então, nos médios, assim, nos desafiadores, né? Nos desafios desafiadores foi ótimo. Mas no exercício desafiador, você vai estar treinando tipo, a tua habilidade de estar pensando rápido e usar o que você já aprendeu e pôr na prática. Então, você está meio que pondo na prática tudo que você aprendeu ali e tentando combinar conhecimento com base em resolver. Então, como é que você vai metrificar se você está indo bem ou não? Sim, para qualquer problema, acho que sempre vai, se você já fez ele antes, olhar como você fez antes. Que é sempre um bom parâmetro, né? Você comparar. É que no caso do exercício muito fácil, é só isso que você vai ter que ver praticamente, né?
Mas já num desafiador para você, às vezes você vai olhar que às vezes tem exercício que você tentou antes e não conseguiu e agora você conseguiu. Então quer dizer que o teu arsenal de ideias aumentou ou que você está conseguindo extrapolar melhor as ideias que você tem. Tipo, pegar o teu arsenal e explorar melhor o teu arsenal. Então no médio, o que você espera fazer, não é bem médio, né? Mas enfim, no exercício desafiador, o que você deve esperar deles é realmente, assim, você olhar como você se comportou durante a implementação. Se você teve muitas ideias, muitas sacadas, se você conseguiu evoluir, progredir bem no problema. Então, resolvendo ou não. Assim, conforme você vai resolvendo mais, a ideia, assim, o ideal é que com o tempo, os desafiadores, você começa a resolver mais. Então, assim, por exemplo, eu no meu início, eu ficava sempre, caraca, quase resolvi esse, pô, caraca, faltou um detalhe, caraca, faltou aquilo. Então, ou seja, o exercício era desafiador para mim, mas o meu arsenal de ideia eu não consegui extrapolar o suficiente para passar o problema. Eu ficava sempre no quase. Aí, conforme foi aumentando a prática e ficando mais safo, né, os desafiadores eu começava a resolver mais. Então, assim, então é bom você ficar atento ao longo do tempo, assim, quando você vê o problema, cara, que isso aqui foi desafiador para mim, eu tive que me esforçar. E você conseguiu resolver, então a ideia é que com o tempo você vai resolvendo mais os desafiadores para você. E aí, assim, então mais ou menos essa é a ideia de como você avaliar ali o teu progresso no exercício desafiador. Claro que, assim, não vai ser um exercício easy que vai ser fácil ou desafiador para você, não vai ser o médio necessariamente. O easy, médio e o hard do Hit Code te serve como parâmetro. Então, por exemplo, antes, no início, os médios eram desafiadores para mim. Já hoje, os hard são desafiadores para mim. É que hard tem hard impossível e tem hard desafiador para mim. Mas foi tendo essa diferença com o tempo. Então, os médios começaram a ficar fáceis para mim. Então, você vai percebendo isso também conforme a prática. Mas é uma boa você esperar do exercício desafiador, é isso. Não ficar tão apegado a necessariamente você passar, mas você saber ali da tua performance, o quanto de ideia você teve, quantas coisas você explorou, quantas ideias você conseguiu, o quanto no caminho certo você estava. E aí tem duas possibilidades, né? Se você chega e consegue resolver, pô, show. E se você não consegue resolver, o que que tu faz? Chora? Não. Em ambos os cenários, o que que eu faço na minha prática ali? Quando eu pego um exercício que é desafiador, e eu consigo resolver, ainda assim eu busco a resposta na internet para ver como a galera fez. Que geralmente você aprende algo novo. Às vezes teve exercício que eu fiquei mó orgulhoso, que eu fiz uma programação dinâmica e resolvi o problema. Só que minha programação dinâmica, sei lá, era odd n ao quadrado, uma complexidade. Aí eu olhava a resposta, o cara fazia com odd n só. Eu fiquei, caraca. Assim, passou no tempo, que beleza, consegui resolver o problema, mas a solução, assim, esperada do problema ali era mais rápida, né? Tipo, era mais otimizado. Então, mesmo você resolvendo, às vezes é bom você olhar a resposta, porque às vezes o gabarito ali tá mais performante. Você sempre aprende com o gabarito, né? Então, você acertando ou não. Nos easies, eu não olho muito, confesso a você. Quando eu vejo que é muito fácil, não vou ficar olhando o gabarito. Falei, já entendi, realmente é isso, não vai extrapolar muito. Mas nesses desafiadores já vale a pena esse esforço. Porque você resolvendo ou não. Aí a ideia é que quando você não resolve, é que você tem que olhar mesmo, né? Para você saber como você ficou no quase, o que tu errou. Aí tu vai aprendendo com o tempo. Caraca, eu tô sempre errando nesse detalhe. Tô sempre errando nesse detalhe. Então você vai começando a cair menos nas armadilhas. Aí eu vou mostrar aqui para vocês aqui como é que eu faço para olhar, né, as respostas da galera. Tem duas abas aqui no Edcode. Tem esse editorial. O editorial nem sempre, assim, muitos exercícios às vezes são habilitados, né? Infelizmente é só para quem tem conta premium que tá todos habilitados. Às vezes eu penso em assinar o premium só para poder ter acesso a tudo, porque é muito bom o editorial deles. Mas o editorial é a solução feita pela equipe do Edcode, então eles escrevem um documento explicando a solução. E tem o Solutions, que é da comunidade. Então, assim, pode ter certeza que todos os problemas que você for abrir aqui do LeetCode, se você for na aba Solutions, você vai achar alguma solução, alguém explicando, mas nem sempre é tão bem explicado. Lembrando que, assim, em português, eu acho que você não vai achar. Talvez os que eu postei só, que eu postei alguns em português aqui, mas eu parei com. Posso até voltar com o tempo. Mas a ideia é que você vai sempre achar aqui, né, em soluções, uma resposta. Então, por exemplo, vou clicar aqui nesse primeiro aqui. Aí ele pode até explicar mais ou menos. Nesse caso aqui, ele fez bem completo. Ele falou de 5 formas de fazer o problema, explicou cada um, e mostra o código, e por aí vai. Então, resolvendo ou não, quando o exercício é desafiador, vale olhar o código. E é isso. Então, exercício desafiador, o que você tem que ficar atento é a porcentagem que você consegue resolver quando ele é desafiador para você, o quão perto você fica da resposta. É realmente ficar se vendo ao longo do tempo, assim como você se comporta nesses problemas que são desafiadores. Não se apegar tanto a label do Leet Code necessariamente. Claro que é bom. Se a label tiver, tipo, cada vez aumentando, né, assim, o nível conforme você vai fazendo as coisas, é sinal que você está evoluindo. Mas é isso, assim, eu acho que eu não me apegaria tanto a label e ficaria sempre de olho nisso, assim, caraca, como é que eu performei, assim, se você realmente ser honesto, assim, com o teu processo, como você está resolvendo um problema. Antes eu ficava muito atrelado a resolver ou não resolver, mas agora eu já fico já mais focado em como foi minha performance durante o código. Cara, eu tive muitas ideias, eu tentei muitas coisas que fez sentido, eu tive boas ideias, embora não tenha chegado na resposta, é ser sincerão mesmo com você quanto a isso. Isso, e esse sim,
esse sincericídio, assim, né? Só vem com a prática também, né? Você vai errando, você vai se iludindo, ou tenta se amaciar, ou é muito duro com você mesmo, é normal. Mas acho que com a prática, tentando, retentando, retentando, você começa a ser mais preciso, né, nessas avaliações. E quanto mais preciso, melhor vai ser o teu estudo. Pode ter certeza. E aí, o último cenário que é quando o exercício é impossível. Quando o exercício olha assim, cara, não sei nem como começar, o que, que eu vou esperar nesse problema? Se você não sabe nem como começar, é porque o teu arsenal de ideias não é o suficiente para abordar aquele problema. Então, ou seja, você precisa aprender algo novo. Aí, então, ó, que louco. No exercício que você não sabe nem como fazer, é nesse exercício que tu vai aprender algo novo. Nos dois anteriores que eu falei, você não está aprendendo nada novo. Assim, um é você tá praticando a tua implementação, como você escreve código e tal, eficiência e por aí vai. No outro, você está exercitando assim a tua capacidade de raciocínio frente ao teu arsenal de ideias. E esses que você não sabe nem como começar, esses exercícios que vão aumentar o teu arsenal de ideias diretamente. Então, assim, várias vezes isso aconteceu já comigo. Eu vi um exercício hard, e era aquele hard, assim, eu falei, caraca, como é que eu faço isso? Quando é nesse caso, eu nem tento muito tempo, assim, eu tento o tempo só para ver se realmente não vem nada, mas se eu ficar um tempo e não conseguir nem sequer começar o problema, não sei nem como começar, eu já vou já no editorial ou no solution aqui, e aí meu objetivo passa a ser entender a resposta. E pode ter certeza que quando eu comecei a fazer isso, aí meu arsenal de ideias foi aumentando, e aí eu fui começando a resolver mais os hard. Isso, eu comecei a fazer isso pros hard. Então, assim, se você tem essa dificuldade, sei lá, com o easy, faz isso já no easy. Tenta se você não consegue fazer o exercício, pelo menos tenta entender a resposta. Tipo, e se entender a resposta é muito difícil, tá, mas pelo menos tenta entender alguma coisa da resposta. Então, assim, eu acho que é meio que isso. Não se apegar só a resolver ou não resolver. É se apegar, tipo, eu tô aprendendo algo novo ou não. Tipo, tô absorvendo algo novo ou não. Então, por exemplo, eu vi um hard, que eu não sabia nem como começar. Eu tentei ler a resposta e não consegui entender a resposta. Pô, mas eu vi aqui no meio do caminho ali, eu vi uma técnica nova que eu não sabia. Pô, já valeu a pena. Então, assim, tu já tá evoluindo, sabe? Então, é não se apegar muito no resolver ou não resolver. E aí, assim, eu para manter esse progresso, eu pegava a solução mesmo na internet, com nesses casos, e submetia. Porque pra mim, assim, eu tô usando pra metrificar assim, a plataforma é pra mim, tá ligado? Eu tô usando pra metrificar o meu progresso. Então, assim, eu tento entender a resposta, mas tem alguns que eu nem consigo entender a resposta, mas ainda assim, falei, cara, eu dediquei tempo, eu tentei, eu vou submeter a resposta aqui, e eu entendi parcialmente ela. Eu sei, alguns aqui pode chegar e olhar, pô, mas você está retrapaceando, assim é mole. Então faz isso também, pô. Se é mole, faz isso, né? Mas assim, ao meu ver, a plataforma tá aí para você usar. Então, assim, não tem, sei lá, não tem um prêmio, um dinheiro para isso necessariamente, sabe? Não tem um código de ética, tipo, que você só pode. Senão eles barrariam a resposta. Tanto que se você for aqui no editorial, se você for. O próprio Code já escreve editorial, ele te dá o código. Então, assim, se você quiser manter a sequência aqui, pode fazer um bot e ficar todo dia mandando resposta? Daria. Não teria problema. Mas o objetivo não é esse. Assim, é a plataforma para você usar. Então eu uso isso aqui para meio que marcar, olha só, eu tô ativamente sim mantendo aqui, sabe? Eu gosto disso, né? Eu acho válido, assim, tipo, é uma forma de me manter ativo. Então nos que eu não consigo fazer, eu mando a resposta, mas eu sou sincero comigo, assim, eu tento fazer. Eu não vou chegar simplesmente só pegar a resposta. Já teve dias que eu tava super ocupado, aí eu mandei a resposta para não perder a sequência, mas depois eu fui lá e tentei fazer, e tentei entender o problema, enfim, eu fiz todo esse processo. Então, para mim você tem que usar a plataforma para você e o que faz sentido para você. Para mim, fez sentido ser assim, porque olhar esse número aqui, mantendo aqui, me motivava. Eu com medo de perder ali a sequência, né, que agora eu já estou aqui com 485 dias, com medo de perder a sequência, eu ia, sabe, e não abria mão do problema. Então, assim, você tem que usar a plataforma para você e ser sincero com o seu progresso. Essa é a sacada. E até porque, às vezes, vai vir vários contratempos. Viagem, qualquer coisa assim, pô, aí tu vai lá e perde a sequência ali. E provavelmente pode te desmotivar. Então, pô, vai dar aquela mini ultrapassadinha na plataforma, lança a resposta lá, para manter ali o foguinho, mas aí, assim, é você ser sincero contigo. Sei lá, você vai ficar um mês pegando sua resposta da internet, jogando e não absorvendo nada, pô, aí você tá se iludindo também, sabe? Então tem que ser sincero com você e usar aquilo que você tem nas mãos. É isso aí, galera. Espero ter curtido e valeu.